Olá, pessoal! Hoje eu vim conversar com vocês sobre os motivos que têm feito a comunidade brasileira retornar para o Brasil. Esse vídeo é importante porque para você que é brasileiro e está se organizando para viver aqui em Portugal, é importante perceber quais têm sido as principais dificuldades dos brasileiros aqui em Portugal. Dificuldades essas que os fazem tomar a decisão de retornar para o Brasil. Por outro lado, o vídeo também é importante para a comunidade portuguesa poder perceber um bocadinho das dificuldades nossas enquanto imigrantes aqui no país. Nós temos vivido uma condição bem peculiar nesse momento, porque ao mesmo tempo em que temos muitos brasileiros retornando para o Brasil, temos também muitos brasileiros se organizando para vir para Portugal. Isso parece que a conta não fecha, né? Parece que a coisa não se encaixa, mas se encaixa sim. E é isso que eu vou tentar conversar com vocês nos próximos vídeos. Por quê? Eu tô falando nos próximos, porque não dá para fechar num vídeo só. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre os motivos que estão levando os brasileiros a voltar para o Brasil. No próximo vídeo, eu vou falar dos motivos que os brasileiros estão se preparando para vir para Portugal. É importante isso, gente, porque realmente gera um conflito e muitas vezes até para os portugueses aqui entenderem por que essa procura continua da comunidade brasileira por Portugal. Só essa semana eu fui contactada aqui na região do Minho, pelo Diário do Minho, pelo Correio do Minho e fui contactada também pela SIC, para tentar entender um pouco esse movimento que está acontecendo. E eu percebi, por isso inclusive que eu resolvi fazer esse vídeo, eu percebi exatamente isso, gente. Tá muito difícil explicar esses dois lados, porque são contraditórios. Mas então eu vou fazer o seguinte, eu vou preparar, né? Eu preparei esse material de hoje e vou preparar um próximo para tentar mostrar os dois lados e juntar essa lógica que parece meio ilógica. Mas sim, tem uma razão de ser sim, e eu vou tentar clarear isso aqui para vocês, sistematizando toda a minha fala. Eu vou falar de um modo geral, porque na verdade, os motivos são os mesmos de antes. Não é que mudou, os motivos apenas se intensificaram. Então, eu já até tenho um vídeo aqui no canal em que eu falo por que o brasileiro, né, por que os brasileiros deixam Portugal, mas... e vocês vão perceber que é basicamente a mesma coisa, só está mais intenso nesse momento pandêmico que a gente está vivendo. Então eu vou pontuar, vou começar pelos motivos mais corriqueiros, né? Que não são os motivos principais, mas que fazem parte do processo sim. Porque da mesma forma, gente, que para tomar uma decisão de mudar de país, ou seja, da mesma forma que para tomar a decisão de sair do Brasil e vir para Portugal, não existe um único motivo, para voltar é a mesma coisa, tá? Na verdade, o que nos faz tomar uma decisão tão pesada, né, tão significativa, tão complexa como essa de ir e de vir, é um somatório de motivos. Eu continuaria apontando como a adaptação à cultura e ao clima. Por mais que a gente oriente, né? Estudem o lugar, estudem a cultura, estudem o clima. Chega aqui, acha que vai dar conta. Eu já mudei de São Paulo para o Paraná e me adaptei muito bem. Pois bem, só que mudar de país, isso é um pouquinho mais complexo. Então, na hora que chega aqui, realmente não se adapta, seja a cultura, seja o clima. Então, esse continua sendo, como eu falei, se a gente pensar no momento de pandemia, esse não é o motivo principal, mas esse acaba sendo uma das justificativas para somar e pontuar a favor da decisão de retornar. Percebe? O outro também basicamente está no mesmo nível, que é a saudade dos familiares, saudade dos amigos, saudade da própria cidade, do aconchego, né, que teve desde criança, desde pequeno, aquela familiaridade, meu povo, né, minha gente.
Então, isso também continua sendo motivo. Como eu falei, sempre foi. O que acontece é que agora isso está mais intenso. Isso agora ajuda a me convencer que eu preciso voltar. Percebem? Outro ponto importante que tem sido muito fundamental agora nesse momento pandêmico, trabalho. Né? Se antes, a gente já tem vários vídeos aqui no canal falando sobre isso, se antes já não era fácil conseguir um trabalho aqui em Portugal, agora isso se tornou muito mais difícil. Então, o que acontece? As oportunidades de trabalho diminuíram no mundo inteiro, gente. Tem muita gente fechando, muito comércio, então o comércio está arrasado. Então, claro, as oportunidades de emprego diminuíram, praticamente sumiram. Então, o que acontece? E eu costumo falar o seguinte, esse impacto na comunidade brasileira, a falta do trabalho aqui, esse impacto na comunidade brasileira, ele atingiu muito mais forte, principalmente a região de Lisboa, do Algarve e do próprio Porto. Porto e Lisboa, pensando já numa cidade grande, normalmente os brasileiros que vêm para Portugal pensando em trabalhar, procuram os grandes centros, até mesmo porque as oportunidades de trabalho são maiores, e muito no Algarve, até pela questão turística. As oportunidades de trabalho lá, até pela questão turística do Algarve, também costumam ser mais fáceis conseguir esses trabalhos menos qualificados. Então, o que acontece? Então, essas três regiões que eu mencionei, a comunidade brasileira dessas regiões sentiram mais forte. Mas isso não quer dizer que aqui em Braga, por exemplo, a comunidade brasileira também não tenha sentido. Claro que sentiu, mas isso não foi o peso maior para a comunidade daqui de Braga. Na verdade, isso é consequência de outras justificativas que eu vou pontuar tudinho aqui para vocês. Mas assim, então, se já não era fácil chegar aqui e encaixar na sua área profissional, então, isso já tinha toda a dificuldade, todos os critérios burocráticos, né, e pessoais e íntimos que esse contexto envolve. Inclusive, eu tenho vídeo aqui no canal falando somente disso. Quem estiver pensando em trabalhar, eu acho que vale a pena dar uma assistida e conferir esse vídeo antes de tomar a decisão de vir. Mas, nesse momento, as oportunidades, como eu falei, elas diminuíram, em alguns segmentos sumiram. Então, por exemplo, aqui em Braga, o que a gente está percebendo de oportunidades de trabalho para a comunidade brasileira? As telefônicas, a Vodafone é uma que tem absorvido muito a comunidade brasileira e tem sido uma das melhores opções para a comunidade brasileira aqui. Aliás, eu diria que hoje uma vaga na Vodafone está sendo disputada a tapa, porque está sendo realmente uma das melhores oportunidades. Temos as outras telefonias, mas dessas todas parece que a que remunera melhor é realmente a Vodafone. A que oferece as melhores condições de trabalho é a Vodafone, então a comunidade brasileira tem procurado muito e tem sido muito absorvida. A média dos treinamentos que se tem na Vodafone é quase que 90% brasileiros e o restante entra portugueses e as outras comunidades. Mas enfim, é um setor, um segmento que está absorvendo muito a comunidade brasileira e ainda está, mesmo nesse período pandêmico, continua contratando, e bastante. Então, é o que tem segurado um pouco a comunidade, principalmente aqui em Braga. Temos também aqui na região muitas oportunidades em fábricas, né? Mas aí, aquilo que a gente sempre falou, a pessoa tem que estar disponível para trabalhar numa fábrica, com toda a complexidade que essa função vai exigir dele. Tínhamos também a Bosch, que também absorvia muito a comunidade brasileira, mas que andou fazendo uma demissão em massa e recontratando alguns, claro, num cargo inferior, com um salário inferior. É o que acontece, gente, é o que tem acontecido no mundo inteiro. Então, aquelas oportunidades que pareciam boas, não eram tão boas, mas pareciam boas, agora elas pioraram um pouquinho. Entende o que eu tô falando? Então, assim, eu diria que no momento atual, se você está no Brasil
e pensa em vir em Portugal, se nesse pensar em vir para Portugal tiver que passar por alguma condição de trabalho, precisa de trabalhar, precisa de arrumar algum emprego, não é o momento. Não é o momento, tá? Aguarda, vamos esperar, vamos ver como é que essas coisas como é que tudo vai caminhar, como é que o mercado vai reagir, como é que o comércio vai surgir agora, né? Quando a gente voltar, até para ver o que tem de comércio, né, gente? Porque muita coisa fechou, muita coisa muito comércio não suportou. Então eu diria que a falta de trabalho, a falta de emprego, tem sido sim um dos motivos que tem feito a comunidade brasileira regressar para o Brasil. É a possibilidade de trabalhar, lógico. Um outro perfil de brasileiro que veio, que foi o brasileiro empreendedor, também temos muitos retornando com esse perfil. Por quê? Muitos estavam no início do seu empreendimento quando veio a pandemia. Alguns resistiram ao primeiro confinamento, mas não resistiram ao segundo. Então, muitos realmente ou fecharam o seu comércio, se tinha alguma loja, alguma sala alugada, muitos entregaram, tá? Muitos deixaram passaram a atender de casa, quando é possível, né, gente? Que nem todos os negócios dá para trabalhar assim. Mas nisso tem muitos empreendedores que estão optando por voltar. Então isso também tem que se analisar. Eu estou indo para Portugal, quero ir para Portugal, quero ir para empreender. Vamos entender, no próximo vídeo eu vou conversar mais sobre isso, vamos entender qual o perfil de empreendedor que ainda tem condição de segurar um empreendimento inicial aqui. Além de tudo isso, gente, ainda vem aí o fim da moratória. Então, o que acontece? Vem dívida, a conta vai chegar. E como a gente já conversou, também tenho vários vídeos falando sobre empreender aqui em Portugal, aqui no canal. Dá uma conferida aí também se o seu perfil é esse. Essa conta vai chegar. Então, por mais que tenha recebido algum apoio, por mais que tenha recebido alguma facilidade para se manter, a conta vai chegar. E nós sabemos, até nesse material que eu acabei de falar para vocês, que o retorno aqui é bem mais lento e bem menor. Então, muitos estão percebendo que não vão conseguir sustentar, não vão conseguir segurar o que vem por aí. Chegamos agora num outro perfil de brasileiro que veio em massa também. O reformado e aquele brasileiro que tem rendas próprias lá no Brasil. Seja empreendimento, uma empresa, seja aluguéis, né? Imóveis. Tinham muitos brasileiros, tem muitos brasileiros ainda aqui nessa condição. O que ocorre? O euro disparou, né, gente? Com o câmbio agora, essa semana, por exemplo, bateu 7. Então, assim, é muito difícil. Você tem que ter uma folga muito grande, tem que ser um rendimento muito significativo para te sustentar aqui. Então, isso aí realmente afetou muito. Eu diria que é um dos pontos que mais afetou, né, a comunidade brasileira. Foi realmente essa diferença do câmbio aí. Porque o que acontece? O que pesa no nosso custo de vida aqui, também temos vídeo aqui no canal falando sobre isso, o que pesa no custo de vida aqui é principalmente os arrendamentos, né? E a gente ainda não percebeu uma queda significativa nos arrendamentos. E os contratos já existentes, alguns conseguiram renegociar, mas a grande maioria não, né? Então aí começou a ficar inviável também o pagamento desses arrendamentos, que estavam todos lá na altura. Vocês já devem ter lido e ouvido falar isso aí várias vezes aí no Brasil. Essa impossibilidade de manter o rendimento, né, que recebia, quer dizer, aquele padrão de vida que eu tinha quando eu cheguei aqui há uns anos atrás, foi completamente atingido, alterado e modificado. Nós temos, mesmo aqueles padrões altos, gente. Por exemplo, nós temos uma família associada lá da UAI
que o rendimento básico dela caiu em 1.200 euros. Vamos pensar. Para quem vive aqui, consegue entender direitinho o que é 1.200 a menos no seu rendimento mensal. É muita coisa. 1.200 mantém uma família, né? Então, assim, mesmo, o que eu tô querendo chamar a atenção? Mesmo aqueles com rendimento muito alto, claro, tem o seu padrão de vida conforme o seu rendimento. Então, com uma queda de 1.200 euros, o seu padrão de vida não tem como se manter, não é isso? Vai ter uma queda. Então, nesse sentido, alguns brasileiros também estão fazendo a opção de retornar para o Brasil, porque lá no Brasil o seu rendimento vai continuar alto do mesmo jeito, né? Tá se perdendo muito dinheiro nesse envio de dinheiro aqui para Portugal. Então, muitos estão retornando nesse sentido. Mas é interessante, aqui entra até uma curiosidade. Esses que estão nesse momento, muitos estão retornando, mas estão retornando provisoriamente. Tá voltando para o Brasil para ficar lá aguardando a poeira abaixar. É mais ou menos isso. Ó, Alexandra, vou deixar a poeira abaixar. Quando as coisas estabilizarem um pouco mais, eu retorno. Por quê? Porque seus imóveis estão aqui. Já compraram imóvel, já estão com casa, com a vida montada aqui, né? Então, assim, nós temos esse perfil também. Então, é um caso para se pensar. Você que tem rendimentos próprios e pensa em vir para Portugal com esses rendimentos próprios, seja na reforma, seja na empresa, seja na investimentos, né? Seja nos seus imóveis, alguma coisa assim, analisa essa diferença cambial. Quanto que isso vai impactar no seu orçamento e se o que vai sobrar te mantém aqui na qualidade de vida que você espera ter e mais do que isso, se vai valer a pena, né? Então esse é um ponto, mas isso nós vamos discutir mais no próximo vídeo. E por último, o outro perfil de brasileiro que veio muito para Portugal, principalmente aqui para Braga, seria para estudar, motivo de estudo, né? Fazer uma faculdade ou um mestrado, um doutoramento, enfim. Quem veio para estudo acaba caindo nas duas situações anteriores que eu falei. Ou vai vir com rendas próprias, e aí o câmbio comprometeu, né, o orçamento, ou então dependia de trabalho, e muitos ficaram sem o trabalho. Então, assim, esses são os principais motivos que eu apontaria nos nossos relatórios que tem aparecido para a gente a questão do retorno da comunidade brasileira. Então, olha, eu pontuei aqui sistematizando a adaptação, a saudade, que são motivos comuns em qualquer época e que intensificaram agora nesse momento da pandemia, a falta de trabalho, a dificuldade de manter o empreendimento, a dificuldade de sobreviver aqui com rendas vindas do Brasil e a questão dos estudos, que acaba caindo nas outras duas dificuldades anteriores que eu mencionei. Bom, tentei de uma forma simples, né, sintetizar para vocês aqui os principais motivos que tem feito a comunidade brasileira retornar para o Brasil. Você que está aí no Brasil, analisa cada um desses pontos que eu ponderei aqui para ver se qual deles seria o mais frágil para você se preparar e se fortalecer nesse quesito. E para você, português, que sempre me acompanha aqui no canal, sempre me manda dicas, informações, me ajuda muito na produção do meu conteúdo. Obrigada, né, pela participação de vocês. Eu espero ter passado para vocês um pouquinho o que está acontecendo, essa movimentação da comunidade brasileira. Bom, queridos, obrigado por me acompanhar em mais um vídeo, né? Semana que vem, então, chega o outro vídeo falando dos motivos que os brasileiros continuam se organizando para vir para cá. Encontro vocês lá e no sábado nas nossas lives na hora do vinho. Vem bater um papinho com a gente, vem? Beijo, queridos. Tchau, tchau. Uma boa semana para vocês.